Filipenses 2, de 1 a 11, o caminho da unidade, a mente de Cristo. Nós cantamos, agora há pouco, uma música chamada Corpo e Família, né? E essa música nós cantamos assim: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Essa é uma das músicas, justamente como o irmão João expressou, essa é uma das músicas que a gente acabou de cantar, mais difíceis de uma igreja cantar. Por quê? Porque nós sabemos que não é a realidade de muitas igrejas, mas que é o desejo, que deve ser o desejo, para que a gente possa, viver essa realidade, né? Uma igreja bem ajustada, totalmente ligada, unida, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Mas a realidade é que é só olhar para os noticiários, eu estava vendo uma recentemente, de um pastor que saiu de uma e agora está criando uma outra mega church, né, de repente. E quando a gente olha para os noticiários ou para os bastidores da igreja, o que nós vemos? Nós vemos divisão, competição e a busca por interesses pessoais. O ideal de unidade é belo, mas a prática ela é muito desafiadora. Qual que é a solução, então, para que a gente possa viver uma igreja unida, como a gente viu também no capítulo 1? Como que nós podemos, qual que é a solução para isso? Paulo, escrevendo então aos Filipenses, ele oferece essa receita divina para a unidade. Essa unidade não vem de técnicas de gestão de conflitos, mas de uma mudança radical de mente e atitude, que só pode ser encontrada em uma fonte: Cristo Jesus. Nós vamos olhar hoje para 3 pontos de como a igreja pode permanecer unida. Primeiramente, completar a alegria, versículo 1 e a primeira parte, versículo 2. Segundo, tendo o mesmo modo de pensar do outro, versículo 2b até o 4, e tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, versículo 5 até o versículo 11. Mas antes, vamos ler o texto, então, Filipenses 2, de 1 a 11, que diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a palavra de Deus. Paulo, ele começa então dando uma ordem, e a ordem de Paulo aqui para os Filipenses é: completem a minha alegria. Ele começa então o versículo 1 dando a base do seu apelo. Ele fala sobre os 5 sis.
Paulo não está pedindo algo sem fundamento. Ele apela à realidade espiritual que eles já compartilham. Se alguma dessas coisas que ele vai dizer a seguir é real na vida deles, eles têm a obrigação e a capacidade de cumprir o pedido de Paulo. Quais são esses 5 sis? Primeiramente, ele fala, se há alguma exortação em Cristo. Ou seja, se vocês realmente ouviram a voz de Cristo, se vocês realmente ouviram o Evangelho, se vocês já foram exortados em Cristo Jesus, então, ele vai dizer, completa a minha alegria. Então, se vocês já ouviram o Evangelho, primeiro ponto, completa a minha alegria. Segundo, se há alguma consolação de amor, ou seja, se a experiência do amor de Deus trouxe real conforto a vocês, se vocês foram consolados com amor, então completem a alegria. Terceiro, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma comunhão do Espírito. Então, se vocês são um em natureza e propósito pelo Espírito de Deus, se tem comunhão entre vocês pelo Espírito de Deus, então completa a minha alegria. Quarto, se há algum profundo afeto, se há alguma coisa que vocês sentem, pelo menos, por mim, então completa a minha alegria. E por fim ele termina, se há algum sentimento de compaixão. Se vocês têm pelo menos um pouquinho de compaixão, então completem a minha alegria. Esses ses, se há alguma coisa, são o chamado ao inventário espiritual, ou seja, se somos salvos, se o Espírito Santo habita em nós, se amamos a Deus, então a base para a unidade ela já está firmada. Se nós temos isso em nosso meio, se nós temos esses 5 Cs, então nós podemos completar a alegria daqueles que nos ensinaram a palavra de Deus, dos autores da palavra de Deus. Nós podemos completar a alegria de Cristo Jesus. A alegria de Paulo, ela estava incompleta, e o preenchimento não viria do dinheiro ou fama, mas de ver o caráter de Cristo manifestado nesta igreja. Qual que é a chave, então, para a unidade? A chave para uma igreja ser unida é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Aqui não significa uniformidade, ou seja, que todos nós somos iguais. Nós não devemos ser todos iguais, mas sim unidade, ou seja, vivermos em um mesmo propósito. É alinhar o coração, que é o amor, e a mente, que é o modo de pensar em torno dos valores de Cristo Jesus. Só assim a igreja ela poderá então ser unida, só assim a igreja poderá então alegrar o coração do apóstolo Paulo, alegrar o coração daqueles que escreveram a palavra, alegrar o coração de Cristo, alegrar o coração de Deus. E é o que nós vamos então ver, o primeiro modo de como nós podemos ver em unidade é tendo o mesmo modo de pensar um do outro. Versículo 2, segunda parte, até o versículo 4. Ele vai dizer então, como que nós podemos completar a alegria? Tendo o mesmo modo de pensar. O que destrói a unidade? Versículo 3 começa dizendo, não façam nada por interesse pessoal, egoísmo, facções, ou não façam nada por vaidade, que é a glória vazia. O ego é o maior inimigo da comunidade. Ele transforma a igreja em um palco para a autoafirmação, buscando o propósito, destaque, o próprio destaque, buscando o próprio destaque em vez da glória de Cristo Jesus. Quando uma igreja ela vive
por interesse pessoal, quando as pessoas elas passam a servir a igreja somente para se satisfazer, somente para serem elogiadas, como a gente viu também um pouco na semana passada, então, diante disso, a igreja ela começa a ser destruída, ela não vive em unidade. Mas o que constrói a unidade? Paulo vai dizer, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Isso é radical. Superioridade não é uma avaliação de QI ou de qualidades ministeriais. É uma escolha de atitude. Significa que para fins de relacionamento e de serviço no corpo, eu escolho valorizar e elevar mais o próximo, mais as necessidades do meu irmão do que as minhas necessidades. Então, eu não olho para meu interesse pessoal, mas eu olho para o interesse dos meus irmãos. Quando eu venho para a igreja, eu não sirvo a mim mesmo, mas eu sirvo a Cristo. Eu acho interessante, e eu já falei sobre isso aqui, né? Que uma das coisas que eu vejo que é estranha quando eu recebo um visitante, algumas pessoas dizem assim, nossa, eu fui lá na sua igreja e o culto é lindo. E eu assisti o culto e eu achei o culto tão bonito. Só que essa é a atitude, muitas vezes, dos cristãos, e não deve ser. Por quê? Porque eu não estou indo para assistir um culto. Eu estou indo para servir a um culto. É por isso que a palavra para culto, em inglês, é serviço. Então eu sempre tenho que colocar isso na minha cabeça, que eu estou indo prestar um culto a Deus e não assistir um culto a Deus. É por isso que as músicas que a gente canta não é uma apresentação. Por isso que a gente sempre tentar ensinar e sempre tenta ensinar a igreja a cantar as músicas também. Por quê? Porque a nossa intenção é que a igreja possa cantar junto. Todos nós estamos prestando um culto ao Senhor. Quando eu prego, eu não estou pregando as palavras do Samuel, eu estou pregando a palavra de Cristo. E ali nós estamos sendo ensinados pela própria palavra de Deus, e assim nós adoramos ao Senhor e prestamos esse culto ao Senhor. Quando eu sirvo em qualquer área da igreja, durante o culto, eu não estou assistindo, mas eu estou participando. E mesmo que eu não sirva em nada na igreja, mas se eu estiver no meu banco, sentado ou de pé, cantando louvores, eu estou servindo a Deus com os meus irmãos. Por isso, versículo 4, ele vai falar o seguinte, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa é a aplicação prática que ele diz. O cristão, ele não é um emerita espiritual. O que é um emerita? É aquele que adora ao Senhor nos desertos, sozinho. Ele adora sozinho no seu canto, no seu próprio deserto. Um cristão, ele adora ao Senhor com os seus irmãos. A prova do nosso amor a Deus é vista em como nós servimos e priorizamos uns aos outros. Então, na igreja, nós estamos aqui, não somente na igreja, mas todo o ambiente onde nós estamos, como nós podemos viver em unidade? Se nós considerarmos aquele que está do nosso lado superior a mim mesmo. Como que nós podemos fazer isso na prática? Por exemplo, tem gente que escolhe o seu lugar na igreja. Ah, eu gosto dessa cadeira, eu gosto desse lugar. E tudo bem você ter uma preferência. Mas se tiver alguém no seu lugar, que talvez seja o melhor lugar da igreja, ceda aquele lugar para aquela pessoa. Você não quer sentar aqui? Esse aqui é o melhor lugar da igreja. Sente-se aqui. Ou então, quando recebe alguém de fora, recebe algum visitante, não escolha o pior lugar para ele, mas escolha o melhor lugar para aquela pessoa. Ou ajudar uma pessoa que tem dificuldades
e poder sempre estar colocando ela no culto, sempre poder ajudar depois, oferecer um estudo bíblico, oferecer um aconselhamento. Nós podemos, então, dessa forma, servir uns aos outros, ter o mesmo modo de pensar um do outro. O segundo modo de pensar, que Paulo vai dizer aqui, é tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo de 5 até o versículo 11. Há muitos detalhes aqui, a gente não vai entrar em todos, né? Mas esses versículos de 5 a 11, possivelmente era uma canção que a igreja cantava, e Paulo, ele colocou aqui, ou então ele escreveu essa poesia, e então mais tarde ele foi considerado então como uma música, uma poesia, sendo citada para a igreja também. Nós devemos ter então o mesmo modo de pensar, não só de um com o outro, mas também o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Na verdade, é isso que é o padrão de nós pensarmos uns com os outros, um com o outro. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, essa humildade que nós acabamos de descrever em relação aos outros, não é uma humildade e uma unidade utópica, ou seja, irreal, mas uma realidade possível, porque ela tem um modelo. E esse modelo é Cristo Jesus. Esse hino de Cristo é o cerne teológico de toda a carta de Filipenses. Primeiramente, então, tem um movimento descendente, que é a humildade de Cristo. Versículo 6 a 8 vai falar sobre esse movimento descendente, esse movimento para baixo, que é a humildade de Cristo Jesus. Primeiramente, o seu status divino. Jesus existia, ou existindo, melhor dizendo, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido, apegado a qualquer custo. Ele tinha, ou ele tem a forma, que é a palavra morfe, de Deus, a essência, a natureza. Ele não precisava provar para ninguém ser Deus. Ele era o próprio Deus, mas ele não se agarrou a esta posição. Jesus não deixou de ser Deus, mas ele não manifestou a glória de Deus enquanto esteve aqui na terra. Não exigiu isso de ninguém. Ele poderia ter exigido e ter demonstrado ainda mais que ele era de fato a Deus, que ele é de fato Deus. Ele então se esvaziou e serviu. Versículo 7 vai falar sobre isso. Pelo contrário, ele se esvaziou, que é a palavra kenosis, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele não perdeu a sua divindade, mas voluntariamente abriu mão dos seus privilégios divinos, ou seja, da sua glória, da riqueza e do poder, para adotar uma nova forma, que é a forma de servo. Então ele deixou a morfe divina, a forma de Deus, para a morfe doulo, que é a forma de servo. Isto é a humildade de Jesus. O rei se torna servo, Deus se torna homem. Versículo 8 vai falar sobre a obediência até a morte. Ele se humilhou, tornando-se obediência até a morte e morte de cruz. Ele não apenas se tornou um servo, ele se humilhou no máximo grau de obediência, de uma forma que ninguém consegue se humilhar do mesmo grau que Cristo se humilhou. Ele se humilhou até a morte e obedeceu até a morte. E não foi somente uma morte qualquer. A sua morte foi morte de cruz. Ele não apenas se tornou um servo, ele se humilhou
no máximo grau de obediência. E essa foi a pior morte. A morte de cruz era a mais humilhante, reservada a apenas criminosos e escravos. Não era apenas dor, era também vergonha. Como diz Colossenses 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu essa maldição no nosso lugar. Mas esse movimento não só foi descendente, ou seja, não só foi para baixo, mas o versículo de 9 a 11 vai falar sobre o movimento ascendente, o movimento que começa a subir de Cristo Jesus. Jesus não só permaneceu lá embaixo, não só se humilhou, mas ele agora foi exaltado. Versículos de 9 a 11. Qual foi a resposta de Deus, Deus Pai, em relação à humilhação de Cristo? Versículo 9 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. A humilhação sempre precede a exaltação. O Pai honra o Filho que se humilhou. O nome acima de todo nome é uma referência à sua soberania e à sua salvação. Lá em Atos diz, não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus exaltou o nome de Cristo. Não existe nenhum outro nome que seja superior ao nome de Jesus. Mateus 28, por Jesus ele encerra dizendo, ele começa, na verdade, a grande comissão dizendo, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus foi exaltado. E qual o resultado final? 10 e 11. A soberania universal de Jesus. O propósito da exaltação é que todo o cosmos preste homenagem, louvor a Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Essa é uma referência a Isaías 45, 23. E um dia, até os seus inimigos mais existentes, os ateus, satanistas e o próprio diabo, serão forçados a reconhecer a autoridade de Cristo Jesus, mesmo que não seja em fé salvadora, mas eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Para que tudo isso? Para que Jesus se humilhou? Para que Jesus foi exaltado? Por que tudo isso aconteceu? Versículo 11 encerra, para a glória de Deus Pai. Tudo o que Jesus fez, desde a manjedoura até a cruz, e tudo o que o Pai fez em sua exaltação, converge em um único objetivo, a glória de Deus Pai. O que fazer então diante dessas verdades? O que nós podemos fazer diante disso? A unidade dos irmãos não é sentimentalismo. A unidade entre nós é imitar a Cristo. A verdadeira unidade não vem de nos esforçarmos para nos dar bem, mas de nos esvaziarmos o nosso ego, imitarmos a Cristo Jesus. Primeira aplicação, então, imite a humildade vertical. Ter o mesmo modo de pensar de Jesus é se humilhar perante a mão do Senhor. Se o nosso Deus esvaziou-se para nos servir, quem somos nós para nos inflarmos de orgulho? Nós devemos dobrar o nosso coração, reconhecer a nossa total dependência e nos submeter à vontade da palavra de Deus. Lá em Tiago 4,10 e 1 Pedro 5,6 diz sobre isso, de nós nos humilharmos perante a mão do Senhor.
imite a humildade vertical. Segundo, imite a humildade horizontal. Ter o mesmo pensamento um dos outros é considerar os outros superiores a nós mesmos. Você pode ser servo no seu lar, no seu trabalho e na sua igreja. Abandonar a competição. Parar de buscar reconhecimento pessoal, a vaidade. Olhe ativamente para os interesses do outro. Pergunte, sempre se pergunte quando vir à igreja, como posso ajudar? O que você precisa? Como posso amar você? Então nós devemos sempre se perguntar, como eu posso amar o meu irmão no dia de hoje? Para encerrar então, a grande ideia desse texto é o seguinte: a unidade da igreja não é opcional, é a prova viva de que o evangelho é real e só é possível quando todos nós adotamos a mente de Cristo. A unidade da igreja não é opcional, é a prova viva de que o evangelho é real e só é possível quando todos nós adotamos a mente de Cristo. Eu quero te fazer um desafio então, para essa semana. Queria que você pudesse colocar então esse texto de forma prática. Nesta semana, identifique uma área em sua vida aonde você está buscando os seus próprios interesses e conscientemente tome a atitude de Cristo, esvaziando-se e considerando o interesse de uma outra pessoa como superior ao seu interesse, para a glória de Deus Pai. Vou repetir então. Nessa semana, identifique uma área em sua vida aonde você está buscando somente os seus próprios interesses e conscientemente tome a atitude de Cristo, esvaziando-se e considerando o interesse de outra pessoa como superior ao seu interesse para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar e depois eu abro para alguma colocação, algo que te chamou a atenção no texto. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque nós temos esse texto tão precioso e podemos aprender, ó Pai, que servir ao próximo e viver como nós contamos no início, viver como corpo e família, viver bem ajustados, totalmente ligados, unidos, viver em amor, como uma família, sem qualquer falsidade, é algo que, por mais difícil que seja, ele pode se tornar real e um objetivo para a vida da nossa igreja, para a vida dos nossos irmãos, para a vida do corpo de Cristo, mesmo que sejam poucas pessoas da igreja que vivem esta verdade, ainda assim que nós possamos buscar, mesmo que o restante da igreja não faça isso, mas que, a começar em nós possamos demonstrar isso e amar a Cristo, e assim a igreja ser transformada aos poucos para viver para a glória do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que a mentalidade de Cristo Jesus esteja sempre em nossas mentes e corações, para que todas as vezes que nós nos reunimos, ó Deus, nós possamos pensar em como servir os mais fracos na fé, pensar em como amar os nossos irmãos, pensar, ó Deus, em nos humilhar perante a mão do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fizemos. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor edifique a sua igreja e que sejamos transformados, ó Pai, pela mente e a atitude de Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.